Olá pessoal, dando continuidade aí a mais um vídeo de como obter a tabuada dos números pares 2, 4, 6 e 8. Hoje então nós vamos prosseguir com a tabuada do número 6, certo? Para começar então a tabuada do 6, a gente vai produzir então a nossa cruz, um sinal de mais, né? Parecido com uma grade. Parecido com isso daqui, ó. Então a gente vai fazer isso, uma linha horizontal ou vertical. Separamos então o espaço em quatro subespaços. E agora a gente vai colocar sempre nessa ordem. Para a tabuada dos números pares, é sempre nessa ordem com que os números aparecem, de até chegar embaixo. Então começa da esquerda, da parte de cima, e vai até embaixo, direita na parte de baixo. Aí vai ficar sempre desse jeito. Para a gente obter a tabuada dos números pares 2, 4, 6 e 8, a gente sempre vai escrever dessa forma. E marca o 6, né? É sempre desse jeito, ó, de cima para baixo, né? Comecei pelo 6, né, por conta da edição, mas é sempre esses números colocados dessa forma: 2, 4, 6 e 8. Sempre da parte do primeiro regiãozinho ali, você começa 2, 4, 6 e 8. Bom, uma vez feito isso, a gente então vai produzir agora os 5 primeiros números da tabuada, né? Mas aqui, como a gente quer a tabuada dos 6, primeira coisa então vai ser colocar o sentido da leitura, né? E aí a gente vai usar aquela flechinha que orienta a nossa leitura. Na verdade, essa flechinha ela é produzida quando você pega 6 mais 6, né? O dobro do primeiro número, porque você quer a tabuada do 6, vai dar 12. E aí 12, então, vai ser a unidade. Essa primeira grade em cruz, a gente só coloca as unidades, tá bom? Então, o fato de eu usar a flechinha nesse sentido é porque eu tenho 6 mais 6, 12. Aí, então, eu vou seguir esse sentido aqui, ó, porque são o formado com a casa das unidades. Na sequência, então, a gente vai fazer sempre a leitura de baixo para cima, né, e para a direita. Então, a gente vai ter o 6, o 2, o 8, o 4, e aí agora vamos completar os 5 primeiros números, né, da tabuada. E aí a gente vai colocar um zero, tá certo? E a gente vai pôr um zero. Uma vez colocado esse zero, agora a gente vai construir de novo essa cruz e repetir todos esses algarismos. A diferença é que dessa vez não precisa pôr a flecha. Eu fiz algo desse tipo, para vocês entenderem aí. Eu coloquei da seguinte forma. Então a gente vai ter a linha de novo a cruz, e aí a gente vai colocar os números do mesmo jeito, só que a diferença é que não tem a flecha. Então a gente vai colocar o número 6, o 2, o número 8 e o 4. E completa então o 10º número que tem na tabuada. Aí a gente coloca o zero aqui. Uma vez feito isso, agora a gente vai sempre partindo da flechinha, né? Sempre partindo da flechinha, do primeiro número que a flechinha está indicando, verificar quais sempre de baixo para cima os números menores que 6. E aí a gente verifica que os números menores que 6, eu vou fazer o uso da aspa simples, né, para sinalizar que esse número ele é menor que 6. Então eu tenho o número 2 menor que 6, ainda de baixo para cima, né? Então o 8 não é, o 4 é, esse zero é.
Continuando lá em cima, o 6 é igual, então não leva aspas simples, o 2 é, o 8 não, o 4 é. E o 0 também recebe essa porque é menor que 6. Uma vez feito isso, agora a gente vai enumerar os números que vão na casa da dezena. Então, sempre começando de baixo para cima. Né? Então, a gente vai ter o 0 para o 6, o primeiro, aí enumeramos conforme vai aparecer na aspa. Primeira aspa, repete-se o número na sequência, segunda aspas, terceira aspas. Depois, repete-se 3 da quarta aspa. Repetimos esse 4, quinta aspa e a sexta aspa. Observe que deu certo esse procedimento porque inverteu os algarismos 0 e 6, agora passou a ser 6 e 0, tá certo? Então, desde o vídeo anterior, eu estou colocando, sugerindo, né, que vocês escrevam, então, em coluna esses resultados da tabuada, tá certo? E aí, fazendo isso, a gente vai ter, então, os números da casa das unidades. Então, a gente vai ter 6, 2, o 8, sempre seguindo de baixo para cima. Então, a gente tem aqui 6, 2, 8, 4 e o 0. Né? Então, a gente vai sempre de baixo para cima fazer esse preenchimento. Aí temos 6, 2, 8, 4, 0. Agora, na sequência, é só repetir. Né? A casa das unidades, ela se repetiu. Então, é 62.840 seria, então, o número a ser aí considerado para a gente memorizar a tabuada do 6. Continuando, então, a gente agora usa a aspa simples, para identificar os números que são menores que o 6, que está lá em cima. Então, a gente já verifica que o 2 leva a aspa, o 4 leva a aspa e o 0 também. Repete-se e o 0 também. Observando aí. Agora, uma vez identificando os números menores que o 6, a gente então vai enumerar agora a casa das dezenas. Então, não tem aspa, 0. Primeira aspa, repete-se então a segunda aspa, né? Terceira aspa, você viu que vai repetir o 3, porque o 6 não tem a aspa. 4, repete o 4, o 5 e o 6. E aí a gente finaliza. Eu estou sempre recomendando a vocês fazerem uso desses resultados na vertical, né? Em coluna. Vocês vão ver que dá para utilizar isso daí para obter a tabuada, somente essa coluna. Mas aí vou deixar para os próximos vídeos. Na próximo vídeo, então, a gente vai apresentar para vocês como obter a tabuada do 8. E imaginam que você partindo dos 2, 4, 6 e 8, imagine aí qual seria a direção da flechinha para a gente obter a tabuada do 8, tá certo? Eu agradeço muito vocês estarem, se inscrevessem no nosso canal, estarem assistindo, e muito obrigado.